E aí, cara, é um ponto complicado, mas a gente vê, como você disse, né? O Santos cai pro Corinthians num jogo que o Neymar não joga, no Paulista, começa o Brasileirão com o Kleber, Kleber Xavier, né? Eu troco. O Brasileirão é o Caixinha. É o Caixinha, começa com o Caixinha, aí o Caixinha é demitido. Vem o Kleber. O Santos traz o Kleber e termina com o Vojvoda. Uhum. Cara, não dá, minimamente, isso não é só no Santos, exclusivamente, mas não dá pra você manter um projeto legal, um projeto bacana de futebol se você ficar trocando muito tempo. E o Santos, dos 4 grandes, é o que mais trocou técnico nos últimos 5 anos. Uhum. Faltou o que ali? Faltou realmente dar continuidade pro Caixinha, faltou o erro ter colocado o Kleber Xavier ou não, e o Vojvoda pelo menos minimamente fez o Santos jogar de forma organizada, né? Tem gente que gosta ou não, mas eu vejo assim, queria saber a sua opinião. Pra mim o Vojvoda salva o Santos, tá? Salva o Santos. Você via no segundo jogo do Vojvoda, um jogo contra o Galo, que o Santos foi prejudicado pela arbitragem lá, foi 1-1, conseguindo empatar o jogo com um jogador a menos. Aí Evaldo foi expulso esse dia. Você via que assim, o time estava muito mais organizado com 2 jogos, cara, do que era o time do Kleber Xavier. Ele demitido no 6-0 pro Vasco, no Morumbi, 53 mil pessoas estavam lá. O que aconteceu, cara? O planejamento foi muito mal feito, né? O Santos, vamos lembrar, ele foi o time que mais teve tempo para se planejar para 2025, porque ele jogava a Série B. O Santos sobe para a Série B com uma rodada de antecedência, então ele ganhou uma semana nisso e já demitiu o Carille uma semana antes, tanto que no jogo contra o Sport derradeiro, que classifica o Sport para a Série A, já era um treinador interino lá da base da época, porque o Santos já tinha demitido o Caixinha. O Santos negocia durante um mês com o Luiz Castro, por técnico português, ex-Botafogo. Chega o auxiliar do Luiz Castro, chega a visitar as dependências do CTR Pelé. O próprio presidente falou sobre isso numa entrevista que ele deu em algum evento aqui em São Paulo e falou que estava muito bem encaminhado. Simplesmente nunca responderam a ele. Nunca disseram, não queremos, simplesmente largaram mão, viram que a situação do CTR Pelé era um absurdo em termos de infraestruturais. O Santos ficou para trás completamente. Teve uma melhora esse ano a partir da chegada da NR Sports lá, que deu um tapa ali, fez algumas coisas boas, mas ainda é um CT até em questão de tamanho para comportar um clube como o tamanho do Santos, os campos, a necessidade que o Santos precisa, é um CT muito defasado. E aí, bom, caiu então o Luiz Castro. O nome da vez era Gustavo Quinteiros, que tinha acabado de ser campeão da Argentina, campeão argentino pelo Vélez Sarsfield, que tinha um orçamento bem inferior aos principais rivais lá na Argentina. O Santos, através da figura do Galo, negociou com ele mais um mês. E começou a vazar informações aqui no Brasil, que começaram a incomodar o Gustavo Quinteiros, e aos 45 do segundo tempo ele recusa assumir o Santos. Com isso, o presidente Marcelo Teixeira, que já tinha dado entrevista dizendo que o treinador estava certo e que negociava jogadores conversando com o treinador, já tinha feito movimentos de mercado conversando com o treinador, ele ficou absolutamente desprotegido nessa, depois dele mesmo ter assumido que o treinador estava contratado, e foi obrigado a demitir o Alexandre Galo, que já era um absurdo estar no clube, porque participou da queda em 23 e foi mantido pelo Marcelo Teixeira de maneira completamente equivocada, né? Mas enfim. Aí o Alexandre Galo é demitido, o Santos contrata o Pedro Martins, a toque de caixa. Pedro Martins, ex-diretor executivo do Cruzeiro, do Botafogo, e que é filho do presidente do PT hoje. E presidente do PT, muito amigo de Renato Carneiro Bastos, que tem uma relação muito próxima com Marcelo Teixeira. São aquelas relações políticas que acabam sendo muito... Por isso que a gente fala, né? Um clube deveria ser profissional. O Santos é tudo menos profissional. O Santos as pessoas que estão no Santos são todas elas frutos de relações políticas. Sejam elas relações de amizade, como era, por exemplo, a questão do Galo com o presidente do Santos. O presidente do Santos é amigo do Galo. Então ele contratava o Alexandre Galo, pagando um belíssimo salário para o Alexandre Galo. Ou ele contrata pessoas que politicamente vai ajudar ele até de repente em outras questões. Mas Pedro Martins vai parar no Santos e traz o Caixinha toque de caixa com uma multa absurda de 15 milhões de reais. O Caixinha, ele ganhou mais, considerando salário e rescisão no Santos, do que ele ganharia trabalhando 4 anos no Red Bull Bragantino, em 3 meses. Que isso, cara? A gente fez essa conta na época. Meu Deus. É um assombro, assim.
O Caixinha, pra mim, é um treinador fraquíssimo, um treinador que jamais poderia treinar o Santos. O Caixinha tinha brigado pra não cair no ano anterior, demitido do Red Bull Bragantino, nessa briga contra o rebaixamento. Tinha feito um ano antes, que ele até fez um bom ano lá no Bragantino, mas em quinto, eu acho. quando soltaram aquele por dentro dos bastidores lá do Bragantino, os jogadores arrebentando ele o tempo todo. Uns absurdos ali. Exatamente. E ele chegou a falar uns absurdos no microfone do Santos também, detonando o jogador abertamente. Nitidamente você ia ver que não ia dar certo, que o cara não faz a menor ideia da cultura do futebol brasileiro, de como isso funciona, como o jogador é melindrado. Você não pode falar do cara individualmente. Os caras, você perde o grupo completamente. E taticamente, assim, um técnico mega desequilibrado. É um técnico que queria jogar num 2-3-5 no momento ofensivo, com um lateral sendo ponta pela direita, e ficava um buraco do lado direito, no lado esquerdo do adversário. E ele matou uns 3 laterais na temporada fazendo esse esquema. O Santos não conseguia se encontrar, não conseguia fazer pressão. Fisicamente o time parecia já muito extenuado no começo da temporada. Tanto que o Fábio Maceredian, que depois vem com o Kleber Xavier, melhora muito o time fisicamente. O time do Santos, assim, fisicamente, no comando do Caixinha e do auxiliar de preparação física dele lá, era assim, o Santos morria em todos os segundos tempos, o Santos era engolido nos segundos tempos. Entendeu? Então, assim, o trabalho foi péssimo de um treinador que jamais deveria ter pisado lá, ainda mais com um contrato como foi feito. Beleza, quebrou-se com Caixinha, o Santos nunca pagou, isso pode virar até transferban e tudo mais, porque FIFA e o caramba. Beleza. Aí o Santos, o mesmo Pedro Martins, decide contratar o Kleber Xavier. A comissão inteira do Tite. Mas ia vir o Tite mesmo ou não? Nunca teve essa conversa? Porque o Santos tentou, mas o Tite não. Tá. O papo que o Tite se afastou, né? Por problemas. Não. Esse papo de que o Kleber Xavier estava esquentando o lugar pro Tite, isso nunca existiu. O Santos contratou o Kleber Xavier por indicação do Pedro Martins. Foi mais uma confiança do Marcelo Teixeira ao Pedro Martins. Detalhe, o Santos estava muito perto de trazer nesse inteirinho o Sampaoli. E aí o Pedro Martins dá uma entrevista dizendo que ninguém teria a chave do vestiário. Porque o Sampaoli tinha essa fama de ser um treinador, cara, que fecha a chave do vestiário e ali quem comanda é ele. Não tem papo de conselheiro e essas coisas todas que acontecem no Santos, entendeu? Então, ele dá essa entrevista, ele fala coisas, assim, graves ali, fortes, falando, por exemplo, que nessa entrevista que o Santos, ele diz que o saudosismo ia matar o Santos. Lembra disso? Lembro. Aí, beleza, aí o Santos contrata o Kleber. O Kleber, ele começa a organizar o sistema defensivo do Santos. Isso, de alguma maneira, fez com que o Santos ganhasse jogos importantes no campeonato. O jogo fora de casa contra o Vitória acabou tendo um peso gigantesco. Gol do Guilherme. Gol do Guilherme. A virada contra o Cruzeiro lá. 2-1. Foi. No Mineirão, dos poucos jogos que o Cruzeiro perde no Mineirão, etc. Que o menino que tinha acabado de estrear, né, o paraguaio. O jogo contra o Flamengo, o gol do Neymar, que o Santos faz uma partida tática impecável, com o Guilherme fazendo linha de 5 atrás, etc. Muito bem, merecia vencer. Mas era um time que tinha quase zero criatividade lá na frente. Não tinha jogada. Você vê que era um time muito mal treinado do ponto de vista ofensivo. E era um time que também, assim, em termos de organização do que fazer com a bola, quando, agora o jogo é com você. Vamos se organizar para tentar furar. O Santos não tinha, parecia que os jogadores não sabiam por onde começar. E os espaços no meio de campo, buracos no meio de campo, era nítido. Você via, assim, quando o time principalmente tinha a bola, sinais de time muito mal treinado. Só que ele conseguiu se segurar muito por conta do quão ele conseguiu melhorar o time sem bola. Até o 6-0. O 6-0, tem algumas coisas ali que acontecem que todo mundo tava muito mal naquele dia. A cabeça de todo mundo foi pro caralho com o Vasco chegando da maneira como tava chegando. O Santos teve o Luizão na zaga, que foi, eu acho que é o pior zagueiro que eu já vi jogar na minha vida com a camisa do Santos. Um cara que custou 10 milhões de reais no Novo Horizontino essa temporada, que já não veste mais a camisa do Santos. O Santos vai ter que... E dinheiro que o Santos ainda não pagou no Novo Horizontino, porque é assim. E as coisas funcionam na temporada assim. do Novo Horizontino, né? Na Série B. Na Série B. Destaque... Essas coisas me incomodam um pouco, porque eu lembro quando ele foi contratado, eu fui olhar os números, cara.
os números deles eram inferior ao do Baço na Série B. Que tipo assim, eu falo números de zagueiro, você tem que analisar número de zagueiro, que é tipo desarme, rebatida, duelos vencidos pelo chão e pelo alto. Os números dele eram abaixo de todos os zagueiros do Santos. Basta você olhar os números que você via que era uma má contratação. Falei isso à época. E 10 milhões, é? Mas é um cara novo e não sei o que, e sabe sair jogando. Às vezes um zagueiro alto, esguio, com alguma velocidade, que tem alguma saída, já brilha o olho desses scouts da nova geração que não entendem nada de futebol. Aliás, o Santos tem 3 scouts, tá? 2 são filhos de conselheiro. Esse é o departamento de scout do Santos. Pra vocês verem como o Santos está destruído como clube. Isso é só uma pequena coisa pra você ver como o Santos hoje está sendo absolutamente destruído. Mas enfim, o Santos traz o Kleber Xavier, toma o 6-0, fica insustentável diante de uma sequência negativa ali. O Neymar muito mal, aquela sequência, a maior sequência que o Neymar tem no Campeonato Brasileiro, não conseguia fazer nada. As vitórias que o Santos fez não passaram pelo pé dele e derrotas passaram porque ele era naquele momento ele estava no top 3 do campeonato de jogadores que mais cediam contra-ataque para o adversário. Total. Ele pegava a bola, queria segurar, tomava uma bola dele como se fosse tomar um pirulito da boca de uma criança e era contra-ataque, cara. A todo momento, né, cara? E ele não voltava, né? Não voltava, ficava ali completamente parado, descompromissado. E aí o Kleber Xavier cai. Quando o Kleber Xavier cai, ali me chamou um pouco a atenção, porque eu tava no Morumbi aquele dia, a torcida organizada fez protesto, ficou de costa, todo mundo xingou o Kleber. Pegaram o Guilherme de bode expiatório, que pra mim é o jogador mais injustiçado da minha geração no Santos Futebol Clube. Eu nunca vi um jogador mais injustiçado que o Guilherme. Da torcida, Rodolfo, eu não consigo entender. Eu falo pros meus amigos santistas. Vamos abrir esse parênteses já pra não perder o fio da meada. Mas assim, ali naquele dia, o que me chamou a atenção foi que não houve uma crítica ao presidente. Teve isso também. Não teve uma crítica ao Marcelo Teixeira. E lembrando, esse jogo foi no domingo, no sábado o Marcelo Teixeira estava na quadra da torcida jovem do Santos. Eu lembro disso. Ele e o... Não, o Brazão e o Barreal foram depois. Não, era o presidente, tinha um outro com ele também da gestão, não tinha? Eu não lembro, mas eu lembro bem dele. Mas ele tava lá na quadra. Uma sabatina, né? Numa sabatina, enrolou os caras e, cara, assim, eu nunca vi isso, porque o Rueda, o cara fala, mas o Rueda caiu. O Rueda, antes de cair, ele não ia no estádio, porque a torcida queria matar o cara, velho. E xingava ele. No máximo, a torcida do Santos, quando queria criticar o Marcelo Teixeira, era um cântico assim: Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira. Não tinha... Até o Abel foi mandado tomar naquele lugar pela torcida do Palmeiras. E a torcida organizada do Santos não xinga o Marcelo Teixeira. Parece aquele do Adnet, né? Será que tem algum negócio no meio? Não sei, talvez. Não posso dizer, não tenho provas, então a gente fica quieto. Mas assim, que é muito estranho. É muito estranho. E falar de torcida organizada não é todo mundo que fala também, né? Porque é perigoso, cara. Você falar sobre você levantar esse tipo de bandeira e tal. Sim. A gente tem que falar o que a gente tá vendo. Eu respeito muito a torcida jovem do Santos. Eu já fiquei muitas vezes na torcida jovem do Santos. Tenho um máximo respeito pelas viagens que eles fazem, pelo quanto eles lutam para estar ali ao lado do clube. Mas essa postura com relação ao Marcelo Teixeira eu não entendo. E eles vão cobrar o clube. Vamos lembrar, numa terça-feira, na reapresentação do clube, num dia que eles sabiam que o Marcelo Teixeira não estaria no clube. O Marcelo Teixeira estava na universidade. Por que não foram na universidade? Foram lá cobrar os jogadores. E sobrou pra quem? Sobrou pro Guilherme, que foi o alvo, foi ameaçado. Os caras ameaçaram, os caras humilharam o Guilherme, que estava dentro do local dele de trabalho. Se o Guilherme, naquele momento, simplesmente fala, tinha imagens e provas que foram difundidas no mundo inteiro. Se ele fala, não tenho condições de trabalhar psicologicamente, ele simplesmente bota o Santos no pau, ganha todos o direito do contrato dele e fica livre para negociar com o clube que ele quisesse. Eu tenho um bastidor disso aí, que eu conversei com uma pessoa próxima ao staff do Guilherme, e me falaram que ele quase saiu do Santos naquele momento. Sim, isso foi notícia na época. Quem convenceu ele a ficar foi o Vojvoda, que tinha chegado nesse meio do caminho. O Santos negociou muito tempo com o Sampaoli, né? Voltou a negociar com o Sampaoli, sim, mas acabou sendo o Vojvoda. E o que aconteceu? O Vojvoda convenceu ele a ficar, mas ele tava... Até porque, cara, ele recebeu mensagens, não falei com ele também, mas uma informação, uma fonte confiável, ele recebeu várias mensagens nas redes sociais ameaçando a família dele. Chegou nesse nível. E o cara, com tudo em tudo, ficou.
Um cara, eu fiz as contas, ele termina a passagem dele no Santos com 94 jogos, 46 participações para gols. 46 participações para gols. Ele tem uma participação para gol a cada 2 jogos. 2 jogos. Cada 2 jogos, cara. Então, assim, a gente vai falar do porquê que eu acho que ele se tornou essa perseguição, mas aí veio o Vojvoda, depois de mais uma negociação frustrada com o Sampaoli. Eu fiquei feliz de ter vindo o Vojvoda. O Sampaoli é um técnico que eu acho que poderia dar muito certo, mas poderia dar muito errado. Porque, às vezes, para dar muito certo o trabalho do Sampaoli, precisa dar muito errado primeiro. E o Santos não tinha tempo para dar errado. Quando o Sampaoli veio da primeira vez, tinha tempo, o Santos tomou umas goleadas, lembra? Sim, lembro. E aí ele ajeita o time no campeonato, porque ele chegou na pré-temporada. Cara, brigando pra não cair nessa situação, eu acho que poderia dar uma merda muito grande. E o Vojvoda é um cara um pouco mais pragmático nesse sentido. Então eu achei que seria... E é assim, o Santos tem um treinador de futebol, você pode criticá-lo. Eu já fiz várias críticas a escolhas dele, a planos de jogo para alguns jogos que eu achei que não foram dos mais interessantes. Mas se você for ver dos 2 jogos, talvez assim, acho que os 3 jogos que o Santos foi dominado contra o Internacional naquele 1-1, principalmente no primeiro tempo lá, foi um domínio, o Santos poderia ter sido goleado. Exato, 3-4 primeiro contra o Ceará, os 3-0 lá, o Santos não viu a cor da bola. Foi. E contra o Flamengo no Maracanã, até tá 3-0, o Flamengo tira um pouco o pé, o Santos faz o 3-2 ali depois que sai o Neymar. Mas, assim... E outro, o Flamengo, não sei se aquele dia também há controvérsia, porque o Flamengo jogou muito no erro do Santos. Teve um gol de bola parada, e aí um Santos meio desesperado, o Flamengo chinelando no contra-ataque. Não foi um massacre. Não foi aquele domínio do jogo. Então, assim, vamos colocar de dominado mesmo, assim. Porque mesmo os 2-0 no Palmeiras, 2 gols do Vitor Roque no Allianz, o Santos não foi dominado, o Santos teve chance, foi um jogo lá e cá. Então, assim, dominado mesmo foi esses 2 jogos. O resto... Ele conseguiu fazer do Vasco, foi antes dele, foi o Kleber Xavier. É verdade. Então, assim, ele começa contra o Fluminense. Do Fluminense na Vila pra frente, cara, assim, se ele não foi melhor, e ele teve o problema de vários jogos que o Santos foi melhor, ele não conseguiu sair com a vitória porque o time perdeu muitos gols. Isso refletiu na pontuação também. Mas, quando você olha desempenho, esquece o resultado, olha desempenho, o Santos foi competitivo em todos os jogos, exceção a 2. Isso é cara que pega um time do Santos como ele pegou, sem confiança nenhuma, etc., que tem coisa a melhorar. Eu acho que colocou poucos meninos em hora que tinha que colocar. São críticas que eu tô até preocupa um pouco o torcedor pro ano que vem. Mas hoje a gente pode falar que a gente tem um técnico para criticar. Como o Palmeiras critica, os torcedores do Palmeiras criticam o Abel, como os torcedores do São Paulo criticam o Crespo, como os torcedores do Corinthians criticam o Dorival. São técnicos. O Santos teve antes do Vojvoda 2 arremedos de treinadores. Caixinha e Kleber Xavier. Onde o Caixinha tá trabalhando? Foi parar agora num time nanico do México. E o Kleber Xavier nunca mais conseguiu arrumar um trabalho, talvez tenha que recomeçar por baixo. Onde ele tem que começar. Ele foi sempre auxiliar do Tite. Ele não era o técnico principal. Hoje o Santos tem um treinador. É isso. Então, assim, o Vojvoda eu olho com bons olhos e vejo o trabalho que ele fez para mim em Salvador. Para mim, o principal responsável por salvar o Santos do rebaixamento chama-se Juan Pablo Vojvoda.